Oi, amores, tudo bem? Espero que todos se encontrem bem. Hoje venho aqui falar um pouquinho sobre a perspectiva que um curso em milagres nos traz sobre o pecado. É uma perspectiva muito interessante, que faz a gente ampliar muito e entender todo esse conceito do pecado que desde sempre, foi colocado em nossas mentes. Somos pecadores, somos pecadores. E entender de que forma isso se manifesta na nossa vida, de que forma isso está em nós, é muito importante. É muito importante porque você precisa entender o que é esse pecado, o que esse pecado te causa e como você se livra desse pecado, como você cura essa situação. E aqui a gente tem todas essas respostas. Pecado, em um curso em milagres, Jesus nos coloca aqui como insanidade. Olha o que ele diz aqui nesse primeiro parágrafo da página 443. Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. Então ele define o pecado como essa loucura, como um estado da mente, uma mente que pensa, se identifica diferente do que foi criada. Então, dentro dessa perspectiva que ela criou de si mesma, ela vive ilusões, ela acredita naquilo que a mente dela criou. Então, esse é o estado do pecado, como Jesus define para nós. É esse estado de individualização da mente. É esse indivíduo, esse autoconceito individual que tomou o lugar de Cristo. Então, o pecado, na verdade, são todos esses pensamentos aqui na minha mente, isolados, privados, meus julgamentos, minhas preocupações, minhas preferências, assim. São todos esses critérios que eu acredito e, por fim, penso o tempo inteiro, porque daí a mente fica naqueles movimentos de pensar, de pensamentos pipocando para tudo quanto é lado, e me fazendo viver em propósitos ilusórios, metas individuais ilusórias. Essa é a forma como vivemos aqui no mundo. Porém, e mais uma coisa, a mente tem um grande álibi para se firmar nesses posicionamentos e nessa forma de se enxergar, que é o corpo. Jesus aqui diz que o corpo é um instrumento, estou lendo aqui, o corpo é o instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. Então, o corpo é o instrumento que a mente ego usou para fomentar essa ilusão. Porque, claro que eu sou um indivíduo. Olha para o meu corpo. Olha para corpos. Olha para a desconexão das coisas. E ela usa a matéria, os sentidos, tudo para fomentar esse pecado, essa ilusão de um ser que a gente criou, que não é verdadeiro. Mas aí, Jesus vem dar boa notícia. O pecado nunca existiu. E ele fala dessa forma porque a gente não conseguiu mudar a realidade.
a gente não conseguiu fazer de nós mesmos esse ser individual, esse mundo isolado, essa desconexão. A gente não conseguiu. O Filho de Deus, a verdade que Deus criou sobre a vida, ainda reina, só que fora do nosso escopo de visão. Porque o que está no meu escopo de visão? As ilusões que eu fomento sobre mim mesmo. Agora a verdade nunca deixou de existir. O meu ser, a minha parte, ela nunca deixou de estar aqui. Ela nunca deixou de agir. A única coisa faltando aqui é o meu reconhecimento disso. É o meu reconhecimento do quão estou identificada com ilusões, com o que é falso, e o acesso ao que é verdadeiro e ao que nunca deixou de ser, o meu ser unido ao meu Pai e aos meus irmãos, trabalhando com uma só meta, um só propósito, um conhecimento, o conhecimento de tudo isso. Então, Jesus nos faz um apelo: até quando você vai brincar de ser um corpo, de ser um ser isolado? Até quando você vai estar nessas ilusões, perdido no medo? Porque essas ilusões, o pecado, essa identificação, ela nos trouxe o medo de brinde, assim, né? Essa desconexão nos trouxe culpa, medo. E até quando você vai brincar disso? Porque o pecado, ele é um equívoco dentro de você. Ele não é uma condição. Então nunca ache que você está numa condição que está além da correção de Deus. Que você é assim mesmo, que você não tem jeito, ou que o irmão não tem jeito, o irmão é daquela forma, aonde você limita, né, e julga e condena você mesmo a uma condição que na verdade não é verdadeira e que nunca aconteceu em verdade, ela só está aí dentro de você. Então ele coloca o pecado como um erro a ser corrigido. Vamos corrigir esses teus pensamentos? Vamos pegar todos os pensamentos que você está tendo nas situações, nas tuas relações que te separam do irmão, que te segrega, que te diferencia ou diferencia o outro, que coloca vocês em situações de desigualdade. Vamos pegando esses pensamentos e vamos levando à luz. Traz essas ilusões à verdade, traz os teus pecados, ou seja, a tua forma de pensar equivocada para mim. Traz para a luz aqui, traz aqui dentro, porque a gente está aqui para corrigir tudo isso. Porque o pecado nunca existiu, ele não é verdadeiro. Ele é um estado falso da tua mente. E é muito, muito interessante essa perspectiva, porque às vezes a gente se conforma, a gente senta na posição confortável do pecador, que nunca pode mudar. A gente aceita os nossos julgamentos, os nossos critérios, as nossas verdades como a verdade absoluta, e a partir daí a gente condena o mundo. Então é muito importante saber o quão santo em verdade somos e o quanto podemos desfazer esses pensamentos de isolamento, que Jesus no curso chama de pensamentos privados. Pecados são só pensamentos ilusórios, pensamentos de individualização e de separação que você vai reconhecer. Sabe por que você vai reconhecer quando eles estiverem aí? Porque eles causam conflito. Eles te tiram a paz. Eles nunca comunicam de uma forma fluida. E quando parece estar tudo bem dentro desse escopo, é só porque você segue iludido, porque às vezes as coisas estão acontecendo
de acordo com a tua expectativa. Mas é qualquer mudançazinha, qualquer mudança que aconteça dentro dessa perspectiva, o caos se instaura de novo na nossa mente. É assim. É assim. Então Jesus nos apela aqui. Ele fala: por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez. Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Até quando a gente vai ficar aqui brincando de ser indivíduos, de sermos separados? Até quando a gente vai ficar aceitando essa perspectiva de nós mesmos? Até quando? A criação não pode ser mudada. Então, até quando eu vou ficar brigando com a realidade? Até quando eu vou ficar querendo mudar as pessoas, mudar as situações, mudar o mundo para que eu me satisfaça? Até quando que eu vou querer que tudo se encaixe dentro dos meus critérios? Até quando eu vou ficar nessa perspectiva de mim mesmo que é tão insana? Até quando eu vou ficar protelando essa ideia de pecado em mim? Essa ideia de individualização? Até quando? Quando que eu vou aceitar Cristo? Quando que eu vou aceitar o meu ser uno? Quando que eu vou querer ir para lá? Quando que eu vou querer estar de volta com a mente no céu, simplesmente amando com meu Pai e criando junto com Ele, participando da criação, conforme Ele quer que eu enxergue e participe? Até quando, né? Estamos aqui. E se estamos aqui, é porque já decidimos corrigir o pecado nas nossas mentes. E essa correção é feita de uma forma muito amorosa e gentil pelo nosso Pai. Nunca esqueçam disso. É sempre o amor que nos envolve em todos os momentos. Um beijo grande, queridos, e até a próxima.